Nesse vídeo aqui eu vou mostrar a diferença brutal de um jogo criado em 10 minutos, 1 hora e 10 horas. Até porque o tempo é bem importante na criação de um jogo. Você não pode fazer rápido demais, né Ubisoft? E nem demorado demais, né Deltarune? Opa, eu sou Lua e indo direto ao ponto, esse jogo aqui vai ser feito no Game Maker Studio, porque é o que eu mais sei programar. Então vamos começar os 10 minutos mais estressantes da minha vida. Antes mesmo de começar, eu já tinha pensado em fazer um jogo plataforma, porque além de ser um gênero de jogo um pouco mais fácil de fazer, eu também não queria colocar uma física complexa dentro dele. Então eu liguei o cronômetro e comecei a desenhar. A primeira coisa que eu fiz foi basicamente colocar no jogo uma parede. Como era algo fácil de fazer, era só fazer um bloco quadrado e pronto. Depois eu fiz o chão, que era uma plataforma. Fiz bem rápido só usando quadrados do próprio Game Maker. E pronto. E agora eu parti logo para colocar um boss. Afinal de contas, o jogo vai ser um boss fight basicamente. Então eu fui logo desenhar o inimigo. O boss aqui eu tô começando a pensar em desenhar um círculo logo. Fazer algo assim, tipo uma cabeça voadora. E fazer com a boca assim bem espantada. Tá parecendo uma bola de boliche, retira. Não ficou bom, mas vai ter que servir. E agora eu tenho que desenhar o player. Então quando eu comecei a desenhar, eu comecei a pensar que eu poderia fazer aqueles monociclistas de circo. A roda vai ser fácil de fazer, o difícil vai ser fazer o resto do monociclo. Acho que laranja vai servir aqui, o cabelo não, realmente. Isso aqui não tem como ser o cabelo não, mas por enquanto vai ficar assim a roupa. E agora fazendo o olho do palhaço. E o nariz agora que é o mais icônico, né? Meu Deus do céu, que coisa horrível. E como eu não tinha muito tempo pra ficar perdendo com isso, eu fui logo, fiz de qualquer jeito mesmo o boneco principal e vamos embora pra programação de fato. Tenho que fazer a movimentação do personagem, então comecei já colocando os comandos aqui. Isso é algo que eu faço tanto no Game Maker, que eu já sei de cor, então é bem simples. Fiz o código e fui testar aí, faltou colocar o jogador no jogo, realmente. Depois que coloquei o jogador, e o jogo crashou. E pronto, fiz alguns ajustes. E agora tem que pegar. O jogador, ele foi embora. Foi algo simples, só foi ajeitar a velocidade do personagem que estava indo, mesmo quando o jogador não estava clicando no botão e pronto. Só que havia um problema, eu tinha colocado um comando que o jogador só anda toda vez que alguém apertar a tecla de andar, em vez de segurar. Eu mudei isso aí, é bem rapidinho, só apagar uma parte do código e pronto, agora está funcionando perfeitamente. Assim, né? Na medida do que você pode chamar isso de perfeito. Fiz uma bola para ser o ataque do jogador, algo bem simples. Coloquei algumas paredes no mapa para ter uma colisão com o ataque do jogador. Fiz bem rápido o status da bola e aí eu criei uma função para o jogador atacar. É um comando simples, então fiz logo e pronto. Ele estava atacando, mas estava meio troncho, né? Então tive que ajeitar, né? Mas isso era fácil, era só a sprite que estava torta. Pronto. Agora ajeitado, o ataque tá indo certinho. No que você pode chamar de certo, mas para um jogo de 10 minutos isso aqui tá mais que bom. E não que signifique que isso seja um jogo bom. E agora eu precisava fazer o boss levar dano. Eu fiz logo essa função para ele, uma função de tomar dano, que era algo bem simples, é só subtração. E agora sim ele está levando dano. Eu percebi que o tempo estava acabando e não ia dar tempo de eu fazer esse negócio de ficar colidindo com as paredes para as bolas ricochetearem. Então eu parti logo para fazer o ataque do boss. Eu basicamente copiei o ataque do jogador e coloquei no boss, só que em vez de acionar com o botão do mouse, aciona com um timer, que é basicamente um alarme que eu coloquei dentro do boss. E pronto. Eu vi que ainda sobrou tempo, então fui logo colocar também uma barra de vida pro boss, pra pelo menos eu saber quando ele vai morrer ou não. Eu fiz isso, era bem simples, era só desenhar uma barra vermelha e colocar em cima. E foi aí que eu percebi que eu não tinha feito o player levar dano, mas o tempo havia acabado. E o jogador ficou imortal nesse jogo aqui. Esse aqui foi o resultado final, consegui fazer isso aqui nesse tempo. E eu percebi agora que o jogador não leva dano, mas estamos aqui, né? Pelo menos ele consegue andar. E esse é o nosso jogo de 10 minutos. Vamos ver se a gente consegue melhorar isso em mais 1 hora. A partir de agora eu vou resumir mais, porque 1 hora é bastante tempo e não tem como eu falar ponto a ponto como eu tava falando em 10 minutos. Mas de qualquer forma, a primeira coisa que eu fiz foi colocar um fundo no jogo, já que tava muito feio esse negócio vazio. Usando as próprias ferramentas do Game Maker, eu não tive que codar nada, mas ainda assim eu tinha que escolher um fundo, então eu coloquei algumas sprites, testei um aqui e um ali e coloquei assim. E esse é o fundo do jogo no momento, porque por sinal já deixou o jogo um pouco menos vazio, pelo menos no aspecto visual. Agora eu fiz com que quando o jogador seja atingido pelo ataque inimigo, o jogo acabe. Logo depois eu fui lá e finalmente coloquei a colisão da bola com as paredes. Assim ela vai ricochetear nas coisas. Depois disso eu coloquei algumas cores a mais nas paredes para dar um visual diferente para elas. Fiz com que fosse escolhido aleatoriamente e agora o jogo tá bem mais colorido. E como eu não tinha feito antes nenhuma colisão nem nada, o jogador conseguia até sair do mapa. Então agora eu fiz uma parede para que ele consiga colidir e fiz o comando de colisão também. E agora eu comecei a dar um movimento pro boss, uma função assim para ele. Só já que ele só ficava parado jogando bolas no jogador.
jogador. Fiz um state machine básico pra ele ficar andando por aí, e quando eu fui testar ele ficou meio estranho, sabe? Acho que ele não tá muito bem, mas isso foi fácil de ajeitar. E agora ele tá novo em folha, andando pra atacar o jogador. Fiz com que ele escolhesse posições aleatórias, então ele sempre vai ficar indo daqui pra lá. Eu também refiz essa bola do monociclo do jogador, ficou um pouco troncho no começo, mas depois eu fiz ajeitados aqui e ali, e pronto, agora sim ele tá funcionando certinho. Ainda tá horroroso? Tá, mas pelo menos tá horroroso que funciona. E agora eu coloquei para que cada parede tenha um número aleatório, que é basicamente o nível de vida da parede. Depois que chegar a zero, ela quebra ou cai do teto. Além disso, quando o ataque do jogador ricocheteia na parede, ela recebe mais dano e mais velocidade, além de aumentar um pouquinho de tamanho também. Coloquei uma barra de vida também para o jogador, e agora ele não é derrotado apenas com ataque. E eu fiz isso para que o jogador consiga ter uma build melhor do que simplesmente ficar atacando o boss. Ele consegue atacar as paredes para ganhar mais dano e ter mais variedade de jogabilidade mesmo. E depois eu redesenhei uma parte do jogador, fiz uma sombra e luz nessa roupa horrível dele e fiz um cabelinho também. Eu odeio usar a ferramenta de desenho do Game Maker, mas como eu tô fazendo esse desafio aqui, eu não quero usar a Sprite, até porque isso também comeria mais tempo meu. E agora que eu fiz com que as paredes se quebrem, eu quero fazer com que elas dropem itens também. Não foi nem um pouco fácil fazer esse negócio, as paredes sumirem, aparecerem e quebrarem também. Então foi algo bem complicado, até porque fazer a mecânica de cair também dava alguns bugzinhos, que era bem chato de resolver. E essa foi de longe a parte que mais comeu tempo no meu jogo, mas eu consegui realizar isso e consegui fazer com que funcionasse. Fiz um objeto para que gerencie se tem uma parede ou não, e quando não tem, ele mesmo. E agora fiz os itens que elas dropam quando quebram. Fiz um coração, que é basicamente a vida da bola, quando você pega vai aumentando. Fiz uma espada, que é aumentar o dano do jogador. Fiz um círculo, que é basicamente aumentar o alcance da bola, ou seja, o tamanho dela. E fiz um frasco de vida, que quando você coleta, recupera a vida do jogador. E foi isso que eu consegui fazer com 1 hora de jogo. Resolvi bastante dos bugs e consegui fazer uma mecânica bem legal de ricochetear na parede. Eu tinha experiência nisso, afinal de contas eu já tinha feito um jogo há muito tempo atrás que tinha essa mecânica, então consegui relembrar bastante pontos para colocar aqui, e agora tá funcionando muito bem. Como o boss só tem um ataque, eu resolvi criar um a mais para ele. Eu fiz um ataque de 3 tiros, para variar um pouquinho mais a jogabilidade e a mecânica do boss. Ainda assim eu não tinha muito tempo para fazer algo mais complexo do que isso. E foi isso que eu consegui fazer em 1 hora de programação desse projeto aqui. E agora eu vou mostrar pra vocês como é que tá a versão final do game, que é essa que vocês estão vendo na tela. A primeira coisa que eu fiz foi só mudar o padrão das cores para fazer cores harmoniosas com elas mesmas, ou seja, eu mudei a paleta delas, e isso por si só já faz uma diferença muito grande. Mas isso aí é o básico da teoria das cores. De qualquer forma, a coisa que foi mais complexa que eu fiz, eu tive que mexer um pouco com shaders para mudar uma coisa do jogo. E o que eu mudei foi essas rasuras que vocês estão vendo na tela, por exemplo. Eu queria botar uma pegada mais retrô pro jogo, e foi isso que eu fiz. E agora tem esses serrilhadinhos na tela. E eu achei que de fato deu um charme a mais pro jogo. Mas além disso, eu também botei uma animação no jogador, basicamente fazendo ele ficar se balançando de um lado pro outro. Eu também coloquei uma sprite diferente pro boss quando ele leva dano, basicamente ele fecha os olhos, uma coisinha bem simples, mas que dá a impressão que o jogador tá realmente machucando ele. E depois eu coloquei outros 2 mini bosses que ficam do lado dele. E eles têm uma movimentação um pouco diferente do boss convencional, eles atacam de uma forma diferente. E além disso, eu também coloquei alguns ataques novos pra ele. Basicamente eu fiz ele ficar rodeado por espinhos que ficam girando, e depois de um tempo eles são jogados no jogador, disparados, né? E isso por si só trouxe uma variedade bem maior pra gameplay. Além disso, ele também fica bem bonito, parecendo um sol quando tá girando isso em volta dele. Coloquei pra que ele mude de cor quando ele tá fazendo isso, né? Pra deixar mais chamativo. E pronto. Ah, e eu coloquei algumas animações também nos disparos dos ataques. E além disso, relacionado aos effects do jogo, eu coloquei pra que fique mudando as cores dele durante a gameplay. E isso dá um visual melhor pra boss fight. E além disso, isso também serve pra ver qual é o estado que tá o boss. Essas cores vão mudando e deixando o visual do game mais modificado. Além disso, eu também fiz com que quando o boss está com menos da metade da vida, ele ganhe outro sprite, uma carinha com mais raiva. E como eu tinha dito antes, é muito ruim desenhar no Game Maker. Ainda assim, acho que a carinha ficou visualmente legal, dá um charmezinho pra essa luta com o boss. Ah, e em questões mecânicas pro jogador também, eu fiz com que caíssem bolhas do céu, assim também dá itens novos pro jogador. E esse é o estado final do jogo, trabalhado por 10 horas. Não foram exatamente 10 horas seguidas, até porque diferente de 1 hora ou 10 minutos que eu conseguia fazer tranquilamente seguidas, aqui eu tive que dar pausas tanto para comer quanto para fazer outras coisas, então não foram exatamente 10 horas seguidas. Ainda assim eu tô satisfeito com o projeto aí, consegui fazer até que bastante coisas em 10 horas, eu pensei que eu teria feito muito menos desse desafio, mas ficou até legal, bem chamativo. Parece realmente que o jogador tá dentro de um circo ou algo do tipo. E de qualquer forma, o vídeo vai ficando por aqui, se vocês querem mais conteúdo sigam no canal e até mais.